Bem, então, inicialmente eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês aqui no início das atividades do nosso Laboratório de Pesquisas em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, né? Essas atividades, elas já entram no seu segundo ano, né? Ano passado, quando nós iniciamos, então, nosso ciclo de pesquisas e de apresentações a respeito do neoliberalismo como modelo de gestão do sofrimento psíquico, né? Nós havíamos, então, apresentado um pouco o laboratório. Acho que talvez seja o caso também de recuperar algo dessa apresentação nesse momento. Nosso laboratório é um laboratório que congrega pesquisadores, professores, pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, certo? Do Instituto de Psicologia e do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, certo? Todos eles trabalhando dentro de uma interface entre, de fato, teoria social, psicanálise e filosofia, certo? E no interior, então, das nossas atividades, que já se desdobram aí há mais de 10 anos, certo? Sendo elas bem atividades de apresentação de trabalhos, de atividades de colóquios, certo? De publicações, certo? Nós, há um ano atrás, começamos uma pesquisa sobre o neoliberalismo, não apenas como um modelo econômico, um modelo de produção econômica, certo? Mas principalmente como um modo de existência que traz como um dos seus pressupostos fundamentais modelos de gestão, mas modelos de gestão social, não apenas, digamos, de gestão de populações, no seu sentido mais normativo possível, mas também a gestão de categorias e de patologias que servem para a descrição de sofrimentos psíquicos. Ou seja, o princípio fundamental dessa pesquisa, vale sempre a pena reiterar, é que não há sociedade sem uma definição categorial de patologias mentais, certo? Toda sociedade é, em um dos seus eixos fundamentais, um modo de gestão do sofrimento, né? Esse modo de gestão do sofrimento é um modo de inscrição do sofrimento em estruturas e sistemas de classificação. Esses sistemas de classificação não são neutros em relação a valores, certo? Eles, na verdade, são animados por certos valores que também são partilhados no interior das modalidades de reprodução material da sociedade. Então, tendo isso em vista, admitindo que uma categoria clínica não é simplesmente um tipo natural, mas ela era, antes de mais nada, um modelo performativo de produção de identidades sociais, ou seja, não é indiferente a um sujeito se autocompreender, por exemplo, como portador de transtornos de personalidade paranoide ou de transtornos esquizofrênicos, certo? Ou seja, essa autoclassificação, essa autonomeação, ela tem uma força performativa, ou seja, o sujeito, a partir do momento que ele absorve esse seu diagnóstico, ele não é simplesmente um diagnóstico, ele é um setor fundamental de um processo de constituição de uma identidade social. Admitindo isso, nossa questão fundamental era até em que ponto modelos de racionalidade econômica interferem nos modos de classificação clínica. E vejam, não se trata simplesmente, então, de dizer que há um interesse econômico por trás das configurações clínicas, embora o interesse também exista, mas não era esse, de fato, o eixo da questão, porque o eixo da questão se encontrava em outro lugar. Se encontrava no fato, ou na defesa, de que uma racionalidade econômica exige, no seu mais profundo modo de funcionamento, uma psicologia implícita. Que há uma relação profunda entre modelos de racionalidade econômica e uma psicologia que não diz seu nome. Por que isso? Porque um modelo de racionalidade econômica é, antes de mais nada, não só um modelo de funcionamento do processo de produção,
mas é um modelo também de descrição da ação social, ou de uma ação social que se compreende como uma ação racional. Este modelo de ação social, ele deve ser incorporado pelos sujeitos, enquanto uma racionalidade esperada. Ele deve ser visto como racional pelos sujeitos, para que eles possam, então, agir como agentes econômicos. Mas, para que eles possam, então, operar neste registro, é necessário que o discurso econômico tenha, ao mesmo tempo, uma dimensão psicológica e uma forte injunção moral. Então, há uma tríade importante entre economia, psicologia e moral. O discurso econômico, a racionalidade econômica, sempre foi, desde o seu início, um discurso moral. Sempre teve no seu bojo um ethos, um modo de ser, um modo de fazer da sociedade. Esse é um dado, a nosso ver, absolutamente central, porque isso demonstra a natureza disciplinar do discurso econômico e das suas práticas naturalizadas. Essa natureza disciplinar faz, então, com que nós estejamos diante de um objeto que deve ser descrito em suas pressuposições implícitas, para que nós possamos, então, entender a sua eficácia. Por que que há uma adesão a uma certa racionalidade econômica, certo, por parte dos sujeitos, que chega a ser, de fato, uma adesão, nós poderíamos dizer mesmo, inconsciente. Não só uma decisão enquanto projeto conscientemente estabelecido, mas também uma distinção como uma disposição inconsciente, absolutamente, nós diríamos, irreversível. Então, essa reflexão que nós gostaríamos de retomar esse ano, e que também terá outros momentos, certo? Em trabalhos que são dirigidos pelo professor Nelson da Silva Júnior e o professor Christian Dunker, ela tem como o seu horizonte fundamental uma pergunta, certo? A partir de um modelo de reflexão que articula filosofia, psicanálise e teoria social, a respeito do que a economia é. O que é a economia? Que tipo de discurso é esse? Que tipo de injunção ela nos coloca? Porque ela tenta se passar de uma maneira muito astuta por uma espécie de descrição da natureza matemática da vida social, certo? Como se tivesse uma espécie de pitagorismo assim, contemporâneo. Certo? Então, você tem uma matemática que está, para além de qualquer problematização possível, para além de qualquer reflexão possível, os números falam por si mesmos. Certo? Os números expressam o que deve ser o modelo de gestão social. Porque, afinal de contas, nós estamos diante do que funciona ou do que não funciona. Todos nós sabemos muito bem, certo, que é nesse momento exato que a ideologia aparece. Quando ela se apresenta como a evidência mais natural, a ponto de, afinal de contas, não ser possível enxergar nada mais do que isso. A não ser se nós fôssemos, irracionais, certo? Se nós fôssemos loucos ou se nós fôssemos esquerdistas, né? Que é um terceiro conjunto mais ou menos parecido, né? Então, vejam, nesse sentido, é muito claro que nós temos aí uma operação evidente que explicita, entre outras coisas, porque uma certa tradição crítica do pensamento filosófico se viu, desde o século XIX, como sendo uma tradição que deveria insistir que a crítica social ela só poderia, de fato, começar quando ela se assumisse como uma crítica da economia política. Ou seja, uma crítica da maneira com que a economia ela molda não apenas o sistema, então, de produção social, mas ela molda a estrutura da nossa família, ela molda a estrutura da nossa relação a nós mesmos, ela molda a estrutura de todas as instituições que vão ganhando uma forma que é uma forma que é produzida no interior de uma racionalidade econômica. Então, a forma empresa, por exemplo, vai se generalizando em todos os espaços de interação social. Ela se transforma na forma assumida pela escola,
ela se transforma na forma assumida pela universidade, ela se transforma na forma assumida pela família. E mais, ela se transforma na forma assumida por nós mesmos. Certo? Ela se transforma no modelo, em última instância, ideal, no modelo de comportamento ideal que nós assumimos para poder analisar, afinal de contas, qual é a racionalidade das nossas próprias ações. Se nós, de fato, agimos como agentes maximizadores de interesse, ou se nós entramos, então, em algum tipo de irracionalidade no campo de vista da ação. Então, vejam, a partir do momento que essa consciência fica cada vez mais clara, que ela fica cada vez mais evidente, é impossível não começar a se perguntar, afinal de contas, qual é o impacto psíquico deste modelo de gestão social. O fato de que, a partir dos anos 70, nós vimos uma modificação brutal das nossas categorias clínicas, uma modificação que até hoje nós sentimos os seus desdobramentos, uma modificação que começou com o desaparecimento das neuroses, a partir do final dos anos 70, que vai dar, por exemplo, na reconfiguração completa da categoria das psicoses, a ponto de nós vermos, por exemplo, hoje, como resultado de alguns anos atrás, com o advento do DSM-5, o próprio desaparecimento até mesmo da paranoia como uma categoria clínica. Ou seja, a psiquiatria atual conseguiu um feito notável, e há de se aplaudi-la, certo? Ela conseguiu fazer desaparecer a paranoia. Não há mais paranoicos. Certo? Essa é uma boa maneira de se resolver o problema. Você tira a categoria de frente, então as pessoas desaparecem. Certo? A visibilidade, o olhar clínico desaparece. Essas modificações, por que elas ocorrem? Qual é a sua razão implícita? Seria porque o discurso psiquiátrico consegue se aproximar cada vez mais da realidade do sofrimento psíquico? Como se ele fosse um espelho que aos poucos vai sendo polido de forma cada vez mais translúcida? Certo? Ou há algum outro movimento, do qual a cultura e a sociedade também faz parte, que tem impacto no modo de descrição e de classificação das nossas doenças mentais? Vejam o que significa, qual é digamos assim, o nosso campo, né? Nós estamos falando de um campo, o campo das doenças mentais, que teve uma modificação, eu diria, aberrante nos últimos 100 anos. Se nós pegarmos a primeira edição do DSM, nós tínhamos lá não mais do que 40 categorias clínicas descritas. Hoje, um pouco menos de 100 anos depois, nós temos mais de 400 categorias clínicas. Não há nenhum setor da ciência que tenha feito uma revolução tão grande, que em menos de 100 anos tenha descoberto mais de 350 categorias. É um feito notável, né? Ou seja, ou de uma certa forma, nosso saber era, do que diz respeito ao campo psicológico, era rudimentar há 100 anos atrás, ou alguma coisa completamente aberrante aconteceu. E o que aconteceu? Qual é a racionalidade desse processo, que interfere de maneira tão evidente nas nossas vidas, que interfere na maneira com que nós descrevemos nossos sofrimentos, que nós vamos poder tratá-lo, nós vamos poder distinguir normalidade e patologia? Certo? Todas essas questões, a nosso ver, certo? Elas ficam absolutamente fragilizadas quando nós não operamos num modelo de reflexão amplo que possa dar conta de questões vinculadas às mutações da vida social, às mutações das categorias do pensar e às mutações das categorias clínicas. Então, a constituição do nosso laboratório, a existência do nosso laboratório, ela tem como um pressuposto fundamental um diagnóstico de pesquisa universitária. Ou seja, o diagnóstico consiste em dizer o modelo de pesquisa universitária, que é hegemônico hoje, certo? No que diz respeito à reflexão sobre as modalidades de intervenção no sofrimento psíquico, são deficientes. Eles são radicalmente deficientes. Eles nos impedem de pensar. Eles nos impedem de compreender problemas. Há duas formas de não se entender um problema. A primeira delas é simplesmente ignorando o problema. Você vira para o outro lado. Entendeu? A segunda é você dividindo o problema.
Então, você divide até de um ponto tal que o problema na sua articulação interna desaparece. Ele fica absolutamente setorizado, como se fosse algo isolado e focado em uma certa dimensão de experiência, sendo que nós deveríamos recompor a dimensão na sua integralidade. Então, levando em conta isso, partilhando um diagnóstico de que as nossas universidades estão submetidas a um modelo de reflexão sobre problemas, no sentido mais amplo do termo, que é absolutamente inadequado para os fenômenos que nós temos à nossa frente, que professores, pesquisadores, pós-doutorandos, doutorandos e mestrandos dos departamentos de filosofia e do Instituto de Psicologia se uniram dentro dessa experiência, que é a experiência da constituição de um laboratório de pesquisas que tem como uma das suas características fundamentais, e eu gostaria de insistir nesse aspecto, certo? O fato de que nós desenvolvemos pesquisas públicas. Pesquisas públicas significam que o laboratório não tem simplesmente um funcionamento interno, ele tem um funcionamento que a todo momento, certo? Ele chama, faz apresentações públicas, ou seja, nenhum de vocês, ninguém pediu uma carteirinha para que vocês pudessem entrar, certo? Nós não perguntamos de onde vocês são, certo? Ou que tipo de atividade vocês fazem. Nós divulgamos nossas atividades, esperamos que todas as pessoas realmente interessadas nesse tipo de problema possam vir e partilhar reflexões. Então, esse é um modelo de laboratório também que, mais uma vez, é muito distinto do modelo de laboratório hegemônico das nossas universidades. Isso também tem a ver com um certo modo de reflexão que nos é comum, que é a ideia de que a universidade, ela cada vez mais se constitui como um gueto de luxo. Um gueto de luxo significa nós vamos produzindo pesquisadores que vão viver em um gueto. Vão viver em um gueto, vão circular em um gueto. Só que esse gueto tem uma peculiaridade. É um gueto, primeiro, que tem uma articulação internacional, certo? Que ao seu lado tem uma espécie de agência de viagens internacionais, certo? Para que a gente possa participar de colóquios em todas as partes do mundo, permitindo uma ascensão da classe intelectual no seu ponto de vista, digamos, social, garantindo uma ascensão social da classe intelectual, que faz com que ela fique completamente anestesiada, escrevendo, inclusive, numa língua que sequer é entendida pelo próprio povo do qual ela faz parte. Certo? Voltando a um modelo quase medieval mesmo de circulação do saber, quando, afinal de contas, todo mundo escrevia numa língua que a própria população era incapaz de entender. Certo? Então, dentro desse modelo, esse modelo tem uma série de consequências. E a principal dessas consequências é transformar a universidade em uma espécie de corpo estranho no interior da sociedade civil. Certo? Onde, afinal de contas, ninguém mais sabe, fora as pessoas que fazem parte da universidade, o que se faz na universidade, qual a relevância do que se faz, certo? E, afinal de contas, para onde vão as pesquisas. Exatamente contra esse tipo de modelo que se impõe a nós, sob uma lógica absolutamente surreal e opaca de avaliação, certo? Porque seria muito difícil vocês encontrarem um modelo de avaliação tão completamente abstruso, incerto, inseguro, como esse que vai sendo... Esse não, porque o singular ele é falso. Como esses, porque há uma multiplicidade de modelos absolutamente contraditórios entre si, que produzem resultados completamente contraditórios, certo? Onde você vê, por exemplo, uma universidade que é avaliada em uma posição X, em um outro modelo era analisado na posição 40 lugares abaixo ou acima, e como se isso tudo fosse absolutamente normal. Ou seja, a gente percebe que o sistema de avaliação ele é simplesmente autorreferencial, ele não tem o menor sentido, como não tem sentido nenhum, por exemplo, um modelo de avaliação no qual uma universidade que tem 3.000 alunos é avaliada sob os mesmos padrões que uma universidade que tem 94.000 alunos, como é o nosso caso. Certo? Então, ou seja, qual é a racionalidade desse processo? Uma universidade que se constitui como uma mera universidade de elite, para formar elite, sendo avaliada pela mesma maneira como uma universidade de massa é avaliada. Certo? Então, exatamente contra esse tipo de modelo de circulação do saber, certo? Nós criamos esse laboratório desta maneira, ou seja, com atividades abertas,
certo? Com atividades que que a todo momento são divulgadas para um público cada vez mais amplo e do qual nós também pediríamos a ajuda e a solidariedade de vocês para que esse processo, então, de divulgação possa ser cada vez melhor realizado. Então, dito isso, eu gostaria, então, de apresentar, essa é só uma introdução geral às nossas atividades desse ano, eu gostaria, então, de apresentar a primeira parte da nossa pesquisa, que está sendo realizada com esse grupo que é composto, então, Júlio César, Fábio Franco, Ronaldo Manzia e Yasmin Ashfar, certo? Que é, neste momento, a respeito da teoria neoliberal do Ludwig von Mises. Né? Não só uma apresentação da sua teoria, mas uma apresentação in loco daquilo que é o nosso pressuposto mais evidente, o fato de que essa teoria é uma psicologia. Essa teoria econômica é uma psicologia. E, nesse caso, nós temos até a vantagem de dizer que não é sequer uma psicologia implícita. É uma psicologia explícita. Né? Até porque o Mises, certo, é alguém que se viu, entre outras coisas, como responsável por reconstituir o campo da psicologia através de uma praxeologia. E é dessa praxeologia que vai ser questão na nossa apresentação de hoje. Eu queria, antes de mais nada, simplesmente falar colocar algumas questões, digamos, de ordem metodológica, porque queria insistir mais uma vez nesse ponto, e agora de maneira mais clara. Modelos socioeconômicos são animados não apenas por proposições a respeito do modo de funcionamento da produção e do consumo, eles devem também determinar a configuração dos seus agentes racionais. Eu pediria que vocês lembrassem disso quando for questão, então, de ouvir e de discutir a teoria do Mises. Né? Eles definem, então, como um conjunto de comportamentos, um conjunto de modos de avaliação e de justificativas que devem ser internalizadas por agentes que se queiram reconhecidos enquanto tais. Né? Esses modelos não podem ser abstraídos da força de produção de uma psicologia que lhe seja própria, quer dizer, de uma figura antropológica, fortemente reguladora e disciplinar, a ser partilhada por todos os indivíduos que aspiram a ser socialmente reconhecidos, dentro das sociedades que são reconstituídas a partir desse modelo de gestão econômica. Porque, afinal de contas, trata-se de reconstituir as sociedades. Eu lembraria dessa frase famosa da finada Thatcher, né? Que era, entre outras coisas, economia é apenas o método. O objetivo é transformar os corações em mentes. Vejam, esses modelos eles definem padrões de individuação a partir da racionalidade que eles procuram realizar. E no interior desses padrões nós encontramos sistemas profundamente normativos, de disposição de conduta, de produção de afetos e de determinação das formas de sofrimento. Nesse sentido, nós diríamos que modelos socioeconômicos são modelos de governo e de gestão social de subjetividades. Por isso, eles não podem ser compreendidos sem sua capacidade de instauração de comportamentos e de modos subjetivos de autorregulação. Eles não podem ser elucidados sem a gestão de uma psicologia que lhes é inerente. É importante compreender com isso o estatuto de um discurso como economia. A economia não é apenas um saber a respeito das trocas e dos sistemas de produção de riqueza. Ela é uma prática disciplinar, que se apoia em larga medida em uma moral. E uma moral que é a injunção para a realização de uma psicologia que não é uma descrição de um comportamento, mas é um modelo pedagógico de comportamento a ser internalizado. Trata-se de falar sobre como os sujeitos devem desejar, a partir de uma perspectiva racional, como eles devem agir, como eles devem julgar. Se Marx se voltava à economia política, ao redimensionar o seu projeto de crítica social, era por compreender o lugar central da economia na definição das condições para o reconhecimento dos sujeitos enquanto racionais.
Lugar esse que se expressa na natureza disciplinar do trabalho, no cálculo da maximização de interesse, na pedagogia que se trata de naturalizar. Que teóricos maiores do neoliberalismo, como von Mises e Hayek, têm uma verdadeira psicologia na base dos seus pensamentos econômicos, eis algo que não deve nos surpreender. Essas colocações, elas podem nos permitir qualificar melhor uma perspectiva como essa, defendida pelo Lattes FIP, que visa analisar as transformações das categorias clínicas a partir do impacto dos fatores externos aos sistemas de saber psiquiátrico-psicológico. Fatores esses que trazem um conceito de sujeito nem sempre tematizado, mas sempre pressuposto. Lembre a esse respeito, eu terminarei um pouco por aqui, como nós conhecemos estudos que demonstram a associação entre o advento do neoliberalismo e um novo ethos do capitalismo. Um clássico desse é o estudo do Boltanski, que apelou o novo espírito do capitalismo, né? Inclusive tem tradução em português, né? Veja, um ethos distinto daquele descrito pela ética do trabalho ascético dos moldes weberianos. Eu queria insistir, vamos insistir então, nós gostaríamos de insistir que nesse ethos reside não apenas a determinação de novas relações ao mundo do trabalho, mas também reside a base moral de uma psicologia implícita com fortes influências na configuração dos processos de socialização e de individuação presentes nos vários sistemas da vida social. A família, o mundo do trabalho, a escola, o Estado, etc. A relação ao corpo, entre tantos outros. Nós podemos partir dessas elaborações para perguntar se esse ethos não representou também o advento de uma nova gramática do sofrimento psíquico, ou ainda de uma nova forma de inscrição do sofrimento psíquico em patologias reconhecidas pelo saber psiquiátrico psicológico. Dessa forma, nós podemos, inclusive, analisar essa psicologia implícita do neoliberalismo como uma expressão de uma noção de indivíduo, prende pressuposições metafísicas que forneceriam horizontes valorativos para a constituição das distinções entre normal e patológico no saber psiquiátrico psicológico atual, e como nós sabemos, a distinção entre normal e patológico é absolutamente solidária da distinção entre racional e irracional. Ou seja, trata-se de não contentar em fazer a arqueologia dos valores em operação no saber psiquiátrico psicológico, a partir do desvelamento de um possível sistema de dependências entre padrões de normalidade e patologias e postulados presentes em modelos socioeconômicos hegemônicos. Trata-se também de explorar as matrizes filosóficas de tais postulados, procurando evidenciar seu comprometimento metafísico com certas ideias de unidade, de identidade, de pertencimento, de autopertencimento, de autonomia, que faz setores dos saberes empíricos terem relações profundas de dependência com modelos de determinação profundamente normativos e disciplinares. Bem, dito isso, eu passo então a palavra ao Júlio, que vai começar a apresentação então, da nossa pesquisa. Eu vou ler uma parte do texto que é uma contextualização do pensamento do Mises, seja em termos ideológicos, seja em termos do quadro econômico e político por trás da emergência do neoliberalismo e do pensamento do Mises em particular. O termo neoliberalismo, assim como o próprio desígnio de um movimento em torno dessa bandeira, surge no colóquio Walter Lippmann, realizado em Paris, no ano de 1938, em uma tentativa de salvar o liberalismo dogmático do laissez-faire a partir de sua reelaboração. Ainda que a Primeira Guerra e a crise de 29 marquem de forma aguda a crise do liberalismo, as formas liberais do livre-câmbio e da concorrência leal já haviam se mostrado inadequadas desde meados do século XIX. É possível dizer que os teóricos liberais procuraram dar respostas ao longo de todo o século XIX ao surgimento de grupos cartelizados
e ao aumento exponencial da miséria. Foi o caso de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, mas também dos chamados marginalistas, a partir de 1870. Aqui a gente pode fazer uma distinção entre história das ideias e história econômica. Em termos de história das ideias, quer dizer, a partir do Adam Smith, no século XVIII, o liberalismo foi se adaptando às mudanças de conjuntura ao longo do século XIX. Isso inclui o utilitarismo, o marginalismo, que a gente trabalhou, com os quais a gente trabalhou ano passado, e esse processo vai culminar na emergência do neoliberalismo dos anos 30 do século passado. Do ponto de vista econômico, o período do final do século XIX, começo, primeiras décadas do século XX, é um período relativamente bem delimitado, que é caracterizado por uma financiarização da economia e por um processo de globalização, que são muito semelhantes, na verdade, aos que a gente está vivendo hoje, nessas últimas décadas de neoliberalismo. E a crise de 29 vai marcar o colapso desse modelo liberal de financiarização e de globalização, e vai dar margem, inclusive, à emergência de propostas intervencionistas, assim como, na verdade, a gente hoje está começando a ver um processo parecido. Nos anos 30, os chamados neoliberais buscaram resguardar os princípios da livre concorrência contra a tendência de sucessivas reformas intervencionistas que, em sua época, eram hegemônicas nos países centrais. Essas reformas, consideradas uma reação ao advento de uma alternativa ao sistema capitalista, a União Soviética, eram encarnadas na Europa e nos Estados Unidos pela teoria keynesiana. Nos anos 30, o modelo keynesiano se torna hegemônico nos Estados Unidos, com o New Deal do Roosevelt. E depois da Segunda Guerra, isso se generaliza para os outros países capitalistas desenvolvidos, impulsionado principalmente pelos partidos de linha social-democrata. E vale a pena também lembrar aqui que o próprio nazismo era um modelo de intervencionismo econômico, e duas correntes fundamentais do neoliberalismo, a escola austríaca, do Mises, e o ordoliberalismo alemão, se confrontaram nos seus países de origem e confrontaram diretamente com o nazismo. Nesse período, quer dizer, após a Segunda Guerra, think tanks, patrocinados por grandes corporações, cujo protótipo é a Sociedade de Mont-Pelerin, que inicia suas atividades em 1947, aglutinam as várias correntes neoliberais, entre as quais se destacam a escola austríaca, a escola de Chicago e o ordoliberalismo alemão. Fundada por Menger, um dos teóricos da chamada Revolução Marginalista, no final do século XIX, a escola austríaca tem sua inflexão neoliberal com Ludwig von Mises. Outro nome saliente do neoliberalismo de extração austríaca é Friedrich von Hayek, que em sua juventude participa do seminário privado de Mises e é fortemente influenciado por ele. Em certos aspectos, essa é a mais radical das vertentes neoliberais. Inspirando-se na concepção de ordem social espontânea de Menger, para quem o mercado e outras instituições são um resultado imprevisto de atividades humanas, Mises considera a indeterminação como característica inerente ao funcionamento normal do mercado. Isso não apenas inviabilizaria o planejamento centralizado e a intervenção estatal, mas constitui um obstáculo, inclusive, à mensuração e à previsão do comportamento das variáveis econômicas. É interessante que o Mises ele não gosta, inclusive, do próprio termo economia. O termo economia, etimologicamente, significa administração do lar. Quer dizer, essa ideia de que é possível administrar a economia é algo, para ele, que pensa na economia como extremamente indeterminada, é algo complicado. Então, ele propõe, ao invés de economia, se usar o termo catalaxia, que está relacionado com a ideia de intercâmbio, de troca. Sua teoria econômica é, a seu ver, uma espécie de continuação da teoria mengeriana baseada no valor de uso subjetivo.
Entretanto, as ideias de Mises não ganharam adesão imediata de seus colegas da Universidade de Viena. Enquanto ele era um estudante de pós-doutorado, publicou sua primeira obra, Teoria do Dinheiro e do Crédito, em 1912, sem ter boa acolhida por parte do economista austríaco Eugen von Bavariak, cujos seminários frequentava, e nem de seus colegas. Foi então obrigado a criar uma espécie de dissidência, uma escola neo-austríaca, e passou a ministrar seminários privados em seu gabinete em Viena, até 1935. Entre seus alunos e seguidores estão diversos integrantes da Sociedade Montpellier, como Friedrich von Hayek e Leonard Robbins, ambos mais tarde professores da London School of Economics. Em 1935, quando a Áustria já estava sob ameaça de invasão nazista, Mises migrou para a Suíça. Lá ele começou a escrever Ação Humana, cuja primeira versão publicou em 1940, quando migrou para os Estados Unidos, onde ficou até sua morte em 1973. Quer dizer, em 1940 ele publicou em alemão um livro chamado Economia Nacional. Depois, em 1949, ele publicou A Ação Humana, que é uma versão bastante modificada desse livro que ele tinha publicado em alemão. Quando, mais tarde, a partir dos anos 1980, o neoliberalismo se torna mainstream, ancorando-se na econometria, a corrente austríaca, em boa medida, permanece à margem. Nas últimas décadas, há um establishment neoliberal que domina a gestão da economia, que domina o ensino de economia, o noticiário econômico no Brasil e no mundo em geral. Quer dizer, a corrente austríaca é uma corrente minoritária dentro disso. De todo modo, a radicalidade da contribuição de Mises e a ambição de sua construção teórica justificam que direcionemos o nosso foco para a sua grande obra, Ação Humana, um livro de quase 1000 páginas que dialoga extensamente com a filosofia e no qual avulta o impacto da tradição liberal, mesmo que com adaptações decisivas. Em relação à economia clássica de Adam Smith e Ricardo, Mises critica duramente a concepção objetiva do valor baseado no trabalho, que ele julga errônea e totalmente superada pelo marginalismo. Ao mesmo tempo, retém pontos fundamentais desses autores. Vem de Adam Smith a fórmula da cooperação baseada na divisão do trabalho, celebrizada pela metáfora da mão invisível do mercado. Já de Ricardo, Mises generaliza, chamando-a de lei da associação, que é um termo que não é usado pelo Ricardo, por estimular a associação social. A constatação de que a cooperação é vantajosa até quando um grupo, como uma nação ou região, é mais produtivo do que outro em todas as áreas, pois o primeiro irá concentrar-se naquilo em que a diferença de produtividade é maior em seu favor. A herança do utilitarismo de Bentham em Mill é bastante visível em Mises, na medida em que ele identifica como motor da ação humana a busca do prazer, da satisfação, da felicidade. O reparo que ele faz aos utilitaristas é o de não apontarem para o caráter formal desse fator, empenhando-se na classificação e no detalhamento dos prazeres, quando, na verdade, qualquer coisa se qualifica como tal, desde que tenha o poder de motivar a ação. Ou seja, o que está por trás de qualquer ação, de qualquer indivíduo, em qualquer contexto, é, por definição, uma expectativa de alguma forma de satisfação. Isso vale até para o ascetismo. Entre as influências teóricas que incidem sobre Mises, a mais próxima é o marginalismo, sobretudo de Menger. Com efeito, enquanto este aborda o valor de um ponto de vista subjetivo, Walras, que introduz a concepção de equilíbrio geral, e Jevons, que antecipa Marshall, introdutor da concepção de equilíbrio parcial, adotam uma abordagem matemática, e essa discrepância reflete-se mais tarde no interior do neoliberalismo. Quer dizer, no caso da escola austríaca, nem equilíbrio geral, nem equilíbrio parcial, na verdade. Esses equilíbrios baseados nesses cálculos matemáticos, né, eles endossam. Seguindo a trilha de Menger, Mises considera a atribuição de valor
como a definição de uma escala de preferência entre diversas quantidades de diversos bens. Ele contrapõe esse parâmetro ordinal ao parâmetro cardinal daqueles que recorrem a critérios fisiológicos e psicológicos para tentar associar valores absolutos a determinadas quantidades de bens. Nesse ponto, Mises recorre a uma citação de Weber, segundo a qual a teoria da utilidade marginal não tem base psicológica, mas pragmática, envolvendo a articulação entre meios e fins. Apesar das ressalvas quanto ao uso do termo pragmatismo e as limitações do conhecimento de economia de Weber, tal passagem sugere que é aurida daí a inspiração misesiana para a definição da praxeologia como o estudo da articulação entre meios e fins da ação humana. Bom, feita essa introdução, nós vamos agora, na segunda e última parte da nossa apresentação, feita a introdução do Vladimir, né, e mais metodológica, e a introdução do Júlio, localizando então o Mises no interior do debate neoliberal, e em particular da escola austríaca. Nós vamos apresentar nessa última parte da nossa pesquisa uma leitura mais concentrada no livro do Mises, pensando, sobretudo, quais são os pressupostos da sua praxeologia enquanto ciência geral da ação humana. Qual é a essência da ação? O que se busca ao agir? Quais os meios utilizados para se obter um fim determinado? Por que o sujeito escolhe um meio particular para alcançar um fim e não outro? E, fundamentalmente, por que alguém age? A praxeologia de Mises, em larga medida, poderia bem ser considerada uma resposta para essas questões. Trata-se, para o autor, de uma ciência geral da ação humana, uma ciência que busca se diferenciar das ciências naturais e exatas devido ao halo de indeterminação que existe em toda a ação humana. Então, esse princípio da indeterminação sobre o qual o Júlio comentou, se estendendo aí, né, ganhando um caráter fundamental na sua interpretação da ação humana. Né? O que o homem busca ao agir? Segundo Mises, unicamente a diminuição do desconforto. Todo homem, por estar vivo, não está plenamente satisfeito e sempre age para buscar maior conforto. A busca deste conforto é a busca pela felicidade. Quanto mais se satisfaz, mais o homem se torna feliz. Eis a premissa básica do que Mises denomina praxeologia. A praxeologia para Mises, uma ciência inseparável da economia, porque ao descrever a essência da ação humana, descreve-se igualmente os meios dos quais o homem se vale para alcançar um fim, seja este qual for. Cito Mises, a economia é a filosofia da vida humana e da ação, e diz respeito a todos e a tudo. É o âmago da civilização e da própria existência do homem. Nesse sentido, Mises defende que a praxeologia implica uma continuidade das teorias marginalistas, na medida em que ela generaliza o cálculo econômico para toda e qualquer ação humana, sem diferenciar ação econômica de não econômica. Toda ação, portanto, para Mises, é econômica, né? E, portanto, ela pode ser corretamente entendida por essa ciência que é a praxeologia. Entretanto, a praxeologia é uma ciência que se abstém de qualquer julgamento de valor, cabendo somente ao indivíduo julgar o que é preferível para diminuir seu desconforto. Essa ciência não trata de valores, mas unicamente dos meios para se alcançar um fim. Como uma pessoa deve agir para alcançar um fim que se escolheu. Dessa forma, nem toda ação é igualmente eficaz para alcançar o que se deseja. Algumas ações são mais eficientes do que outras, algo que só pode ser verificado no tempo. Toda ação visa uma satisfação futura e é incerto que se consiga ou não alcançar o que se deseja. Cabe à praxeologia avaliar a eficácia desta ação, isto é, a correta adequação
dos meios para a obtenção de um fim determinado. Como realizar essa tarefa, né? Avaliar a eficácia da ação? Mises parte de premissas que se passam como irredutíveis. Ele afirma que todo homem busca satisfazer-se, mesmo que uma satisfação absoluta seja apenas um ideal. Para se satisfazer, o homem age. Sua ação necessariamente é voltada a um fim e, por isso, é uma ação consciente. Em outros termos, toda ação exprime a vontade do indivíduo e a forma com que ele busca diminuir seu desconforto. Que se perceba. Há aqui um axioma que exclui que o homem possa agir de forma que não se intenciona racionalmente. Agir é, para Mises, uma ação consciente. Citando mais uma vez Mises, ação e razão são congêneres e homogêneas. Podem até ser considerados dois aspectos diferentes da mesma coisa. Para Mises, falar em ação racional seria, portanto, um pleonasmo. O que verificamos fora do domínio racional é um dado natural, como os instintos, o que se denomina inconsciente, etc. Podemos entender, assim, a recusa de Mises ao comportamentalismo, na medida em que esse interpreta a ação como uma resposta a estímulos do ambiente, sem acentuar a agência consciente na escolha dos meios. Limitando a ação à consciência, Mises simplesmente não aceita que a vontade humana possa ser conflituosa. O homem pode agir de forma inadequada, de forma errada, de forma maligna, inata, segundo Mises, né, essa malignidade inata, mas nunca em conflito com forças que ele desconhece. É isso que distingue a praxeologia da psicologia de uma forma geral, né? A primeira, a praxeologia, avalia o que é racional e verificável, a ação tal como foi executada intencionalmente. A segunda, a psicologia, buscaria compreender os motivos de uma ação. Não interessa exatamente o motivo da ação para a praxeologia, mas, como dissemos antes, como se agiu para alcançar um fim. Essa distinção epistemológica entre praxeologia e psicologia é mantida por Mises quando este se refere à psicanálise como uma ciência que investiga os motivos inacessíveis da ação. Uma citação um pouco mais longa do Mises, mas que é importante, sobretudo no âmbito deste nosso laboratório, na medida em que é uma dessas passagens em que ele diz algo explicitamente sobre a psicanálise e sobre o inconsciente psicanalítico. O subconsciente psicanalítico, diz Mises, é uma categoria psicológica e não praxeológica. Quer uma ação provenha de uma clara deliberação, quer provenha de memórias esquecidas e desejos reprimidos, que das profundezas onde se encontram dirigem a vontade, sua natureza não se altera. Está agindo tanto o assassino, cujo impulso subconsciente, o id, conduz ao crime, quanto o neurótico, cujo comportamento aberrante aparece sem sentido para o observador superficial. Ambos, como todo mundo, procuram atingir certos objetivos. É mérito da psicanálise ter demonstrado que mesmo o comportamento de neuróticos e psicopatas tem um sentido, que eles também agem com o objetivo de alcançar fins, embora nós, que nos achamos normais e sãos, consideremos sem sentido o raciocínio que lhes determina a escolha de fins, e inadequados os meios que escolhem para atingir esses fins. Em outras palavras, aqui já, né, fim de citação, portanto, em outras palavras, para a praxeologia, agir racionalmente é dirigir a vontade a um fim determinado, independentemente dos motivos que levam o sujeito a agir, das razões profundas, a memória, o inconsciente, os instintos, etc. A gente está sublinhando muito isso, vocês estão percebendo, inclusive uma certa reiteração da ideia de que a praxeologia está voltada, né, unicamente para a avaliação dos meios, porque isso vai ser retomado daqui a pouco, sobretudo no momento em que nós começarmos, então, a crítica propriamente dita a essa concepção. Cabe observar que a curiosa posição de Mises, aparentemente simpática à psicanálise, que surgiu em Viena quando Mises ainda era um estudante de economia, guarda alguns equívocos em sua compreensão da teoria de Freud. Ele recorre aqui e ali ao conceito de inconsciente, ainda que empregue o termo subconsciente,
e chega a alegar que, para a psicanálise, o neurótico igualmente articula meios e fins, o que equivale a dizer que o neurótico se move no terreno da praxeologia, faz o cálculo do meio para alcançar um fim. No entanto, fica claro em seu texto que esta envolve uma escolha deliberada de determinados meios para atingir determinados fins e não prevê a coexistência de meios e fins contraditórios, né, como na psicanálise. Para Mises, o homem busca atingir um estado de maior felicidade e, por isso, calcula. Felicidade igual satisfação, redução do desconforto, né? Nós temos sempre uma espécie de algoritmo geral da ação humana. Aqueles que são astutos conseguirão mais fácil e rapidamente atingir um estado de maior felicidade. Cabe a cada um usar adequadamente sua razão, é isso o ato imaginativo para Mises. Criar é algo exclusivo da razão. Os mais astutos irão trabalhar menos, uma vez que o trabalho, segundo Mises, é algo contrário, e aqui eu o cito, a qualquer forma de desconforto, pois o lazer, tudo mais sendo igual, é preferível ao esforço. À diferença dos animais, os seres humanos são racionais e agem segundo premissas lógicas que excluem os instintos e as emoções para ser mais eficaz na ação. O homem seria o ser capaz de reprimir certos desejos para satisfazer outros que sejam alcançáveis. Cito Mises, o homem não é um fantoche dos seus apetites. A racionalidade humana, e aqui nós chegamos a um outro elemento essencial dessa antropologia misiana, a racionalidade humana é a lógica, um dado a priori. Condições intelectuais de pensamento necessárias e inevitáveis, anteriores a qualquer momento real de concepção e experiência, pois, cito Mises, é impossível à mente humana conceber relações lógicas diferentes da sua estruturação lógica. Temos, assim, uma situação igualitária para todos. Todos nós dispomos dos dispositivos mínimos, lógicos, racionais, para alcançar maior felicidade. A relação de causalidade, por exemplo, o princípio de não contradição, são todos condições de possibilidade de tal ação, né? Esses princípios lógicos, né? Para agir, eu preciso, então, encontrar meios que vão causar determinado fim. Todos esses princípios da lógica clássica, quase, se tornam, então, para Mises, condições naturais partilhadas por todos os humanos, o que garante, então, o estatuto de ciência geral à praxeologia, né? Daí porque Mises associa as crianças, os velhos e os loucos, em que eles se identificam, eles parecem perder o que é próprio da ação racional, a saber, a lógica. As crianças, por ainda não terem maturidade para agir por conta própria. Os velhos, por não terem mais nada a perder. E os loucos, por simplesmente criar outra lógica. Em outras palavras, citando Mises, só pode agir o homem que percebe o mundo à luz da causalidade. Neste sentido, é que podemos dizer que a causalidade é um requisito da ação. Além de haver pessoas que agem fora da lógica, algumas poderiam agir de má fé. Ou seja, para obter um fim qualquer, poderiam agir de modo a prejudicar outras pessoas. Seria o caso de pessoas limitadas intelectualmente, as expressões são do Mises. Seria o caso de pessoas limitadas intelectualmente ou fracas para se ajustar às condições sociais. O fato de o homem ser um ser social, para Mises, é a prova maior que há vantagem na cooperação entre os homens para que haja um conforto entre si. A questão aqui é o que Mises denomina nós. A praxeologia parte da ação de um indivíduo, mas o homem vive em cooperação. O dado primordial, o axioma fundamental é o ego, a unidade do ser agente, né? Como então podemos pensar o nós? Como então podemos pensar, já que a unidade fundamental é o ego, e é essa ação, né, em que o sujeito é capaz de escolher os melhores fins, aliás, os melhores meios para a obtenção de um certo fim, né? Como é possível pensar, portanto, no interior dessa lógica misiana, a possibilidade dessa cooperação que ele diz ser essencial, né? Não se trata de um acordo para Mises, portanto, esse nós, essa cooperação, ela não pode ser explicada a partir das concepções das teorias clássicas, né, do acordo social, do contrato social, mas se trata de um dado.
há vantagens na cooperação social. Aqui eu cito uma passagem essencial do que seriam as derivações da psicologia do Mises para uma teoria do Estado, digamos assim. No quadro da cooperação social, podem emergir, entre os membros da sociedade, sentimentos de simpatia e amizade e uma sensação de comunidade. Esses sentimentos são a fonte para o homem das mais agradáveis e sublimes experiências. São o mais precioso adorno da vida. Elevam a espécie animal homem às alturas de uma existência realmente humana. Entretanto, esses sentimentos não são, como tem sido afirmado, os agentes que engendraram as relações sociais. Então, simpatia e amizade não constituem as relações sociais. São fruto da cooperação social e só vicejam no seu quadro. Não precederam o estabelecimento das relações sociais e não são a semente de onde estas germinam. Então, de onde vem, não é, a coesão social? Ela advém do cálculo individual e não de sentimentos como simpatia ou amizade. Mas o que fazer com quem não percebe essa sublime experiência, né? O que fazer com aqueles que agem no sentido de colocar em risco a própria ordem social, a cooperação social? Então, aqui aparece o papel do Estado para Mises, uma outra citação. Podemos concordar com a afirmação de que pessoas que agem de maneira antissocial devem ser consideradas como doentes mentais e receber cuidados médicos. Mas, enquanto não forem curados e enquanto existirem crianças e velhos, algo precisa ser... Enquanto existirem crianças e velhos, é ótimo. Algo precisa ser feito para que não se coloque em risco a sociedade. Uma sociedade anarquista estaria à mercê de qualquer indivíduo. A sociedade não pode existir sem que a maioria das pessoas esteja disposta a impedir, pela ameaça ou pela ação violenta, que minorias venham a destruir a ordem social. Este poder é atribuído ao Estado ou ao governo. O Estado ou o governo é o aparato social de compulsão e coerção. Tem o monopólio da ação violenta. Nenhum indivíduo tem o direito de usar violência ou ameaça de violência se o governo não o investir neste direito. O Estado é, essencialmente, uma instituição para a preservação de relações pacíficas entre os homens. Não obstante, para preservar a paz, deve estar preparado o Estado para reprimir as tentativas de violação da paz. Fim de citação. Para Mises, o Estado serve como garantidor da ação individual, na medida em que coíbe a conduta capaz de provocar a desintegração do corpo social. Sem um Estado coercitivo, a cooperação social ficaria, portanto, em risco. Esse aparato social de compulsão e coerção protege a ação individual do risco de um ambiente hostil, mas essa proteção é estritamente extra-econômica. O Estado não deve, para Mises, regular as trocas econômicas ou agir para corrigir distorções do regime liberal. Sua tarefa é tão somente proteger o mercado dos indivíduos que agem de maneira não econômica ou irracional, e das crianças e dos velhos. É verdade que a busca do indivíduo é a felicidade, mas ele não pode tentar alcançar esse estado de maior felicidade violando o outro, mesmo que o queira. Racionalmente, o homem busca, então, uma forma de alcançar a felicidade que seja cooperativa, uma vez que no cálculo de satisfação-desconforto é melhor o caminho cooperativo do que a aposta de ser pego pelo Estado. Com essas premissas em mãos, com a praxeologia, e aqui para concluir, né, com essas premissas em mãos, com a praxeologia, que trata de forma a priorística a ação humana, Mises defende que o liberalismo é a experiência, o liberalismo historicamente constituído, né, as experiências históricas do liberalismo, é a experiência político-econômica que melhor realiza a sua teoria. A busca de felicidade e a diminuição de desconforto, ideias antes puramente formais, porque Mises jamais vai dar um conteúdo específico para a sua ideia normativa de felicidade como fim último da ação humana, tornam-se, com o liberalismo histórico, repletas de sentido. Pois ele, diz Mises, pressupõe que as pessoas prefiram a vida à morte, a saúde à doença, o alimento à fome, a abundância à pobreza. Indica o liberalismo ao homem como agir em conformidade com essas valorações.
Dizendo de outra forma, o liberalismo seria a forma econômica que mais leva a sério a ação humana, a vontade humana, sendo preferível a qualquer outra forma de vida, uma vez que segue os princípios da vontade do indivíduo, da cooperação mútua, da razão. Assim, e a gente conclui essa parte expositiva, Mises associa o anúncio da boa nova liberal às massas. Então, é o anúncio do evangelho aí para vocês, né? Eu vou citar o Mises. Não se deve dizer às massas, satisfaz os teus desejos homicidas. É genuinamente humano e contribui melhor ao seu bem-estar. Não se deve dizer isso. Deve-se dizer, se quiseres satisfazer tua sede de sangue, deves estar preparado para renunciar a muitos outros desejos. Queres comer, beber, viver numa casa boa, vestir-se, mil outras coisas que só a sociedade pode proporcionar. Não podes ter tudo. Tens de escolher. Viver perigosamente o frenesi do sadismo podem ser do teu agrado, mas são incompatíveis com a segurança e a fartura que também não queres perder. Fim de citação, e agora, só para fecharmos essa apresentação e abrirmos, portanto, para a participação de vocês, via perguntas, comentários, etc., uma conclusão bem rápida, perdão. Não obstante as supostas restrições epistemológicas que colocam de lado a questão dos conceitos de normalidade, anormalidade, saúde e doença, normal e patológico na praxeologia, Mises vai dizer, bom, já que não estamos preocupados com valores, já que a praxeologia é uma ciência dos meios, então conceitos de saúde e doença, normalidade e anormalidade não estão fora, né, estão no campo exterior ao da praxeologia, ainda assim seria possível criarmos uma nosografia praxeológica. Sendo a razão o que os humanos possuem a priori, como insistimos antes, o que define propriamente o humano, suas disposições lógicas e inquestionáveis, não teríamos aqui um parâmetro de normalidade, a lógica convertida num parâmetro naturalizado de normalidade. Todo aquele que foge dessa lógica, dos seus princípios de não contradição, causalidade, etc., está, de certa forma, fora do que é próprio do humano, a razão. Se levarmos a sério essa ideia que o que é próprio do homem é sua ação racional, e se isso é redundante, então todo aquele que age racionalmente, Mises coloca essa possibilidade, pois existem crianças, velhos e loucos, agem sem o que nós poderíamos dizer uma forma de vida, né? Sem uma vida que seja reconhecível como uma vida enquanto tal. Ou seja, agem sem aquilo que lhe é próprio, agem, né, de forma que eles não possam, portanto, ser considerados viventes no sentido forte do termo, né? Eles manifestam uma outra vida que não é isso que nós entendemos e partilhamos como vida, né? Para Mises, aqueles que não fazem bom uso da razão obtêm fatalmente menos conforto. Os que simplesmente não dispõem dessa faculdade estão fora da consideração mesma do que seja o humano. As categorias racionais, como a identidade e a causalidade, conduzem à calculabilidade econômica como uma consequência prática delas. Desse modo, a ação econômica do custo-benefício, entendida como modelo da ação dos indivíduos em geral, é naturalizada, assim como a própria ordem social do regime liberal. Essa própria ordem aparece, assim, fundamentada na imutabilidade da estrutura lógica propriamente humana, como certa normatividade a ser mantida a todo custo e, sobretudo, desejada por todos, mesmo que para isso seja necessário a intervenção do Estado. É isso, obrigado. Ok, então, fim da apresentação, eu gostaria de abrir o microfone para o público, caso vocês tenham algumas perguntas, né? Alguém gostaria de... Sim. Bom dia a todos. Perguntar em que medida a praxeologia de Mises comporta uma pedagogia, porque eu ouvi falar de uma coerção violenta pelo Estado, então eu fiquei me perguntando, é essa a única possibilidade, vamos dizer assim, entre aspas, pedagógicas, ou o que tem de outra possibilidade? Bom dia, eu queria saber se é possível enquadrar essa lógica, de certa forma,
ascética do Mises, da pessoa ter que fazer determinadas escolhas para alcançar os fins, na forma como colocar isso como, se é possível enquadrar isso como uma certa forma de obtenção de gozo, por exemplo, como a gente vê no sujeito seguindo uma injunção ética do superego, como Lacan entende. E, por exemplo, como o Zizek coloca de seguir, por exemplo, a questão da austeridade, de ver a austeridade como essa questão de seguir uma certa lógica para alcançar um certo fim, que é colocada como uma coisa que tem que ser feita, de outra maneira é impossível. Queria ver se é possível enquadrar isso dessa forma. Eu queria perguntar se vocês notaram ou chegaram a discutir essa coincidência, essa não coincidência, do fato de tanto no Mises quanto no Hayek haver uma negação do comportamentalismo. Porque me parece que isso, enfim, seria mais um indício de que o neoliberalismo precisa de uma psicologia, que é o que o behaviorismo busca extirpar, né? O behaviorismo, ele nega a mente e vai só para os comportamentos. E, nesse sentido, talvez fosse por isso que tanto no Hayek quanto no Mises a gente encontrasse essa mesma posição. Queria saber se vocês pensam outras coisas além dessa. Posso começar a responder? Bem, primeiro, essa questão pedagógica, né? Foi mencionada a questão da coerção. Na verdade, essa passagem que o Mises fala da coerção, ele está se contrapondo ao anarquismo. Quer dizer, ele quer dizer que é necessário a existência do Estado, de algum mecanismo coercivo do Estado. Mas, na verdade, ele não está defendendo uma concepção explicitamente autoritária, na verdade, porque, a rigor, a concepção dele de Estado, de governo, lembra a do Locke, por exemplo. Quer dizer, logo depois ele fala que numa democracia, mesmo que a posição mais correta não ganhe as eleições, paciência, porque quer dizer, é uma disputa em que o que vale é o convencimento. Então, ele apela para essa questão do convencimento, não é simplesmente coerção. Né? Quer dizer, coerção. E é necessário esse elemento de coerção do Estado, mas ele prevê também um funcionamento pelo convencimento. Ele endossa a ideia de tolerância, que vem do liberalismo clássico e tal. Né? Então, acho que seria por aí essa questão pedagógica. Né? Com relação à ideia de gozo, eu acho que isso é uma limitação, na verdade, do Mises, porque ele fala muito como a motivação para a ação, a busca do prazer, da satisfação, da felicidade. Ele não dá um conteúdo definido para isso. Quer dizer, são conceitos formais, na verdade. Né? Quer dizer, são conceitos bastante genéricos. Qualquer coisa pode representar prazer, até o ascetismo, etc. Mas, em muitas passagens, ele parece colocar de uma forma bastante positiva esse prazer. Por exemplo, tem uma passagem aí do texto, no finalzinho, que ele fala que alguém prefere a vida à morte, a saúde à doença, o alimento à fome, a abundância à pobreza e tal. Então, ele não dá conta das contradições, da complexidade desse conceito lacaniano de gozo. Né? Então, apesar de uma simpatia que ele que está sempre presente nas referências dele à psicanálise, é uma visão limitada nesse aspecto, né? Essa visão que ele tem de satisfação em relação à visão psicanalítica. Né? Com relação à questão do comportamentalismo, é interessante que no Mises aparecem tanto a expressão inconsciente como a expressão subconsciente. Quando ele fala inconsciente, ele está falando de ação reflexa, de estímulo-resposta, psicologia animal, e aí ele relaciona com o behaviorismo, e ele vai criticar o behaviorismo porque essa é a única
esse é o único tipo de ação, essa ação de estímulo-resposta e tal, é a única coisa que ele não qualifica como racional, porque é algo que não envolve, que é uma resposta involuntária a um estímulo, quer dizer, que não envolve uma intencionalidade. Mas o subconsciente, que é o subconsciente dele é o inconsciente freudiano. E aí ele enquadra dentro da ação. Quer dizer, aquela passagem que a gente cita do mesmo o psicopata que mata alguém movido pelo id, o neurótico que tem um comportamento aberrante e tal. Mesmo essas pessoas agem, quer dizer, aquilo que elas fazem é ação humana, no sentido praxeológico, tem uma intencionalidade, né? Mesmo que essa motivação seja obscura. Então, a diferença, o que tem de diferente nesse comportamento inconsciente em relação ao resto, é o fato de ser obscura essa motivação, mas é uma intencionalidade de toda forma. Agora, essa posição dele nesse momento, quer dizer, quando ele fala de psicanálise, é completamente incoerente com o que ele fala o resto do texto. Porque o tempo inteiro ele está falando que a ação é algo consciente, que a ação é algo deliberado, que implica intencionalidade, que implica escolha, que não tem contradição de meios e fins e tal. De repente, na hora que ele vai falar de psicanálise, ele aceita uma coisa que é totalmente fora. E é interessante que em outras obras do Mises, ele sempre se refere ao Freud de uma maneira positiva, tenta mostrar uma compatibilidade em que ele fala. E o Freud, apesar de não existir essa compatibilidade, parece que aí há um fator afetivo, inclusive, de certas ligações familiares, de amizade e tal, que ele tinha com esse mundo de psicanálise, que acabam o influenciando nesse sentido. Posso só falar uma coisa? Eu acho que, na verdade, não vejo muita contradição aí. O que ele está dizendo existe uma consciência latente, existe uma consciência possível na ação do neurótico, certo? Tanto que é uma leitura meio clássica da psicanálise dos anos 20 e 30, ou seja, o fato de que a intervenção psicanalítica é uma reconstituição das motivações para a ação, certo? Que foram censuradas ou que foram perdidas pela consciência, né? Então, acho que no caso, por exemplo, quando ele fala, não, mas o ato reflexo não, porque o ato reflexo você não tem uma motivação latente no sentido de ser recuperada, entendeu? Você tem um comportamento animal, um comportamento que não passa pela consciência enquanto elaboradora de horizonte de ação, né? E nunca passou. O comportamento neurótico passou, né, em um dado momento. Então, acho que essa insistência no caráter consciente da ação, ele pode, inclusive, se adaptar a um certo tipo de leitura da psicanálise, com certeza, onde o inconsciente ele aparece como uma inconsciência, não como um inconsciente, como uma instância. A inconsciência como um estado, na verdade, né? Não sei se alguém quer mais. Eu tenho uma observação. Sobre a terceira pergunta do Pedro, a relação da negação do comportamentalismo e os neoliberais, o que me ocorre é que a questão dos neoliberais, diferente dos liberais, lá nos liberais a gente tem a generalização da forma contrato para todas as relações sociais. Aqui me parece que, como a gente tem a generalização da racionalidade econômica para todas as relações sociais, não é possível a gente ficar com um modelo comportamentalista de resposta a estímulo, porque a gente não pode abrir mão da categoria de expectativa, porque na economia é muito importante que os agentes tenham certa expectativa para agir, e por isso que você tem que ter o cálculo racional por trás. Eu iria por aí, para tentar explicar, mas eu acho uma pergunta crucial aqui para as nossas pesquisas. E eu queria só comentar a primeira pergunta sobre a questão da pedagogia, porque uma coisa que o Mises explicita como uma tarefa da praxeologia é instruir em relação à eficácia dos meios e dos fins. Então, eu acho que talvez só nesse sentido a gente possa falar que a praxeologia ela tem um caráter pedagógico, porque ela procura dar eficácia para os agentes homens, como está traduzido na ação humana, ela procura dar eficácia para essa ação. É isso. Rapidinho, a
Pedro, que eu acho que é importante. A questão do Pedro, que é... Há também um elogio ao behaviorismo. Não é simplesmente uma exclusão. É uma coisa, talvez, que é um fenômeno que existia na década de 30, 40, que tinha um elogio ao behaviorismo por ser concreto, né? Quando você pensa ação humana, quer dizer, o comportamento humano, isso fazia com que a psicologia trabalhasse algo extremamente concreto. A crítica em geral, que ocorreu inclusive na fenomenologia ao behaviorismo, é de excluir a consciência, ou seja, excluir o cálculo. Esse tipo de exclusão era mal vista. Então, nesse sentido, sim, há uma crítica. E só complementando a pergunta que foi feita, acho que foi a segunda pergunta, a questão do gozo, é importante lembrar que em Lacan, a ideia, quando ele vai pensar o gozo, ele pensa para além da questão do gozo do bem, do utilitarismo. Então, tem uma ideia de que aqui o que está sendo colocado é a diminuição do conforto, é muito próximo da questão do utilitarismo, né? Então, se fosse pensar para a questão do gozo, eu iria para essa ideia do Lacan pensar para além desse utilitarismo, algo do tipo. Então, teria uma reflexão a mais para fazer a partir da sua pergunta, seria por esse lado que eu iria. Bom. Desculpa, não, você tem uma questão, mas eu queria só falar algo também sobre a pergunta sobre a pedagogia e sobre a questão do Pedro. Sobre a pergunta sobre a pedagogia, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. De fato, há pouca coisa escrita sobre uma reflexão pedagógica misiana, né? Eu imagino que, do próprio Mises eu estou falando, eu imagino que deva existir desdobramentos disso por teóricos afinados com o pensamento do Mises, mas poucas elaborações sobre a relação entre uma reflexão pedagógica, no sentido de formativa, né, educacional e Mises. Mas, se me permite uma certa extrapolação, eu imagino que não estaríamos muito diferentes dessa educação, dessa pedagogia ultra-instrumentalizante que nós temos à disposição no grande mercado escolar, né? Ou seja, uma forma de... pega os grandes modelos aí que estão chegando nas escolas, né, importados, né, sei lá, se alguém aqui é pedagogo, Fab Lab, Khan Academy, coisas do gênero, né, são exercícios de reprodução frequente, exaustiva, né, de certos instrumentos para se alcançar respostas específicas, né? Então você vai aprender a fazer instrumentos adequados, etc. Então acho que, na verdade, o que nós temos, em certa medida, seria compatível, por isso que eu estou falando, é uma extrapolação, estou falando isso instado pela sua pergunta, mas acho que algo disso é esse modelo pedagógico ultra-instrumentalizador que propiciaria a internalização, né, desse cálculo do meio mais eficiente para a obtenção de um fim determinado, desse cálculo próprio da praxeologia. E sobre a questão do comportamentalismo, Pedro, sua pergunta me fez me lembrar, e isso tem a ver com essa ambiguidade a respeito da qual o Ronaldo falou, de uma passagem do Nascimento da Biopolítica, do Foucault, em que Foucault vai insistir justamente como que os governos, né, neoliberais faziam um certo manejo ou certa administração do ambiente para produzir condições exteriores específicas para que o indivíduo, então, no interior dessas condições, face a esse ambiente, escolhesse. Então, na verdade, algo do comportamentalismo, né, estaria, portanto, associado a essa gestão dos meios disponíveis e dos fins disponíveis para que o indivíduo escolha, né? Como nós temos um indivíduo que opera, né? Não sei se seria demais falar isso, mas como nós temos para Mises uma espécie de racionalidade que opera como uma espécie de máquina algorítmica, né? Você tem um input, output, e ela vai calculando qual é o melhor meio para a obtenção de um fim. Bom, o que você pode fazer do ponto de vista da gestão social é disponibilizar meios e fins específicos, né? Então, talvez valesse a pena, eu não tenho muito clara agora essa passagem do Foucault, mas de repente dá uma olhada ali, porque algo dessa ambiguidade aparece fortemente no texto.
Antes de mais nada, muito bom o texto, acho que texto exemplar, né, que apresenta com muita clareza aqui os fundamentos mais básicos, né, desse pensador. Eu acho que isso permite que a gente avance, né? Eu acho que no próprio texto de vocês tem uma resposta interessantíssima à questão da pedagogia, né? No fim, eu tive o privilégio de receber aqui o texto em mãos, né? Eu vou reler uma citação que vocês leram, que é a última, né? Que contém, a meu ver, a pedagogia em potencial suscetível de ser extraída da teoria dele, que é o seguinte, abre citação: não se deve dizer às massas, satisfaz os teus desejos homicidas, 2 pontos. Isto é genuinamente humano e contribui melhor ao seu bem-estar. Deve-se dizer às massas, se queres satisfazer a tua sede de sangue, deves estar preparado para renunciar a muitos outros desejos. Ou seja, aqui tem em resumo, né, muito claro, é uma proposta pedagógica, né? E a proposta pedagógica, eu discordaria um pouco de você, Fábio, não diz respeito a uma pedagogia da racionalidade instrumental, exatamente, de como escolher meios para atingir fins. Mais especificamente, uma pedagogia a respeito do princípio de não contradição, né? Aparentemente, esse é o ponto pivô disciplinar do Mises, porque é nesse ponto também que ele separa os indivíduos que têm direito e os que não têm direito a participar das ações racionais econômicas, né? Quais são os indivíduos que não têm direito? Os velhos, os loucos e as crianças, né? Ele se esquece aqui de um ditado alemão bem conhecido na época, né? Somente os loucos e as crianças dizem a verdade, né? Mas, enfim, isso é muito interessante, a meu ver, essa centralização tão radical no princípio de não contradição, porque, como bem demonstrou a Bárbara Cassan, né? Quando se chega a esse princípio, por Aristóteles, o princípio de todos os princípios, se chega também a um problema, que é a impossibilidade de demonstração racional desse princípio. Não há essa possibilidade, porque você teria que pressupor um princípio maior do que esse e assim por diante, né? Ou seja, quando se chega ao problema da demonstração do princípio dos princípios, isso não pode ser demonstrado racionalmente. E o que acontece? O que acontece, tanto em Aristóteles como aqui, é uma espécie de ação violenta, de expulsão, né? Uma ação violenta que é, no caso do Aristóteles, de expulsão do sofista, de toda legitimidade de discussão. E aqui o que acontece é uma expulsão violenta, uma desautorização não só de participação no discurso, mas de legitimidade das ações, né? Esse é um outro detalhe interessantíssimo aqui do Mises, que eu acho que vai, de algum modo, nortear, né, muitos e muitos autores, né, essa redução do conceito de ação à lógica imanente nas ações, né? Isso é um movimento interessante, porque ele é, ao mesmo tempo, um movimento de destranscendentalização, por assim dizer, né? Ele renuncia ou ele recusa e ele critica toda a transcendência, né? E, ao mesmo tempo, ele propõe, né, como um norte aceitável e o melhor norte possível de toda a ação é também a ação racional, né? Então, esse duplo movimento, né, que ontem, inclusive, a gente estava conversando sobre isso no nosso grupo, né? Esse duplo movimento é também inseparável de uma proposição ideológica, né? Uma ideologia específica aqui, não transcendente, né?
ao mesmo tempo radicalmente instrumental. Era basicamente isso que eu tinha a dizer. Aqui, a partir do texto de vocês, uma série de relações possíveis, né, com outros autores que a gente trabalhou, Gary Becker, por exemplo, e o próprio Hayek, né? O próprio Hayek parece que se inspira radicalmente nessa ideia de que há uma lógica das ações, naquilo que Piaget depois chamaria de uma lógica operatória, né? Só a ação e toda a ação no interior de uma lógica. Diferentemente dos economistas, o Piaget, ele, enquanto biólogo, se preocupou com a construção de sistemas lógicos sucessivos para essas ações. Na lógica operatória do Piaget, há pelo menos 2 grupos lógicos diferentes e incompatíveis, né? Esse é um elemento que poderia ter sido incorporado, né, pelos economistas e não foi. Mas, enfim, é isso que eu tinha a dizer. Está ótimo. Parabéns. Obrigada pela exposição de vocês. Queria fazer uma observação, tocando um ponto de retificação da fala do Fábio. Quando você foi expor uma das citações dele, você se viu obrigado a justificar que as expressões não eram suas, né, que eram deles, o que é um exemplo bem notório da inadequação de vários pontos do pensamento, né? O projeto de fazer do sujeito um instrumento do mercado, ele está nesse pensador muito bem declarado, né? Nada é escondido aí. Então, queria saber qual é a percepção de vocês da absorção do pensamento desse autor enquanto uma letra viva ou uma letra morta para os fundamentos neoliberais, né? Porque, pelo menos no que o nosso grupo tem estudado, do Laval e também do Harvard, é que o projeto neoliberal ele foi bem sucedido justamente porque ele conseguiu abafar esse tipo de inadequação que estava declarada no início, né? Então, o Vladimir mencionou as categorias no começo da apresentação dele. Um grande exemplo disso é a categoria clínica do retardo mental, né? É uma categoria que teve um campo semântico no início, né, dividida em idiotia, debilidade e cretinismo. O campo semântico dessa categoria foi tão absorvido pejorativamente no tecido social que ela não conseguiu mais sair disso e, portanto, a tentativa da psiquiatria foi nomear de outra forma, como oligofrenia, e, mesmo assim, ela não se sobrepôs ao sentido que estava já absorvido. Então, a minha pergunta é qual é a absorção atual desse pensamento? Se ele é fundamental porque ele está apagado, porque esse sentido semântico está nos escombros da gestão neoliberal, ou se é porque ele é transmitido assim ainda hoje. Bom, pensando aqui, né, fazendo uma relação com o que está acontecendo ontem, né, exatamente ontem, desse pacote de maldades, né, previsto aí pelo governo Temer, e aí eu pensando, né, que se concretiza na reforma trabalhista. E tem muito, na fala de vocês fica sempre colocada a questão da satisfação, né, de uma busca de uma satisfação, tal. E a partir do momento em que, para a população em geral, a busca de uma satisfação fica cada vez num horizonte cada vez mais longínquo, né, e a questão do capital, né, da relação capital-trabalho, que você bate um pouco, mas também você faz um carinho, mas a partir do momento que a perspectiva é de aniquilamento, né, disso. Como é que fica, se é possível fazer essa analogia, né, da questão da satisfação e desse desprazer que parece que está colocado agora, que é um eterno desprazer, né? Seria uma reforma só do desprazer. Então, com isso. Eu queria fazer um comentário ainda, voltando à rodada anterior. A partir dessa sugestão do Vladimir de que seria possível compatibilizar com uma certa concepção de psicanálise, é interessante as colocações do Mises. É interessante que quando o Mises estava no exílio em Nova York, o Mises,
um dos amigos mais próximos dele era o Hartmann. Hartmann, que junto com Crise e o Loewenstein, é o triunvirato da psicologia do eu, que se desenvolve nos Estados Unidos, com psicanalistas europeus exilados e tal, que reduz a segunda tópica, basicamente, ao eu, e defende uma ideia de adaptação do indivíduo à sociedade. Quer dizer, isso, na verdade, se encaixa muito bem nas colocações do Mises, né? Quer dizer, ele coloca o eu como agente da ação, explicitamente, né? E a ideia dele de cooperação envolve esse processo de adaptação da sociedade. Então, não é à toa, me parece, que ele se aproxima do Hartmann. Eu acho que existe uma afinidade aí. Então, eu queria só, primeiro, aproveitar a colocação do Nelson. Acho que, Nelson, você tem toda a razão. De fato, há uma questão aí fundamental, que é o caráter ideológico dos processos de naturalização gramatical, né? Acho que há uma questão interessante, que é por que essa ideia do Vernunftgemensch, do homem racional, aparece como um eixo tão central dentro desse modelo de intervenção social que é essa economia psicológica do Mises, né? Porque acho que um dos eixos maiores é a ilusão de uma gramática naturalizada, né? Existe uma gramática natural do pensamento, né? Essa gramática natural do pensamento, ela está presente em todos, ela orienta a ação, ela constitui a consciência, né? Ela tem como suas características fundamentais procedimentos clássicos do senso comum, ou seja, a defesa do princípio de não contradição, a defesa de um certo modelo de racionalidade, de causalidade entre causa e efeito, o princípio de ter sido excluído. Então, ou seja, é muito interessante esse processo. Dentro dessa gramática natural, é uma ideia, é uma noção de senso comum que aparece como o horizonte fundamental de uma espécie de campo para além de qualquer tipo de embate metafísico sobre o que, e antropológico sobre o que é o ser humano, né? Então, o que coloca uma discussão, a meu ver, muito interessante, que é se é possível uma crítica social que não seja uma crítica da razão. Ou seja, se uma verdadeira crítica social, ela pode, de fato, ser dissociada de uma crítica das formas do pensar, né? Ou seja, de um certo modelo de naturalização das formas do pensar. Certo? Porque aí vem toda uma discussão interessante, quer dizer, aí eu poderia até falar um pouco sobre essa última colocação, né, sobre que, a meu ver, tinha sido também colocada pelo Axel Honneth no Direito da Liberdade, onde ele coloca uma questão interessante, que é quando ele vai falar um pouco sobre esse modelo do que ele chama de brutalização das relações sociais, né, cada vez mais generalizado. Ele se pergunta, bem, mas por que essa brutalização não produziu até agora uma espécie de conflito social cada vez mais exponencial? De onde vem essa paralisia social? Como se fosse uma condição inexorável, como se aquilo que é apresentado fosse inexorável, fosse impossível se contrapor, ou seja, fosse irracional se contrapor, né? Por ser irracional, então, quer dizer, não há outra solução a não ser, com uma certa dor no coração, aceitar a necessidade do sacrifício imposto e de todo esse tipo de vocabulário que nós conhecemos muito bem. E aí acho que entra uma questão que talvez como uma resposta interessante, porque esses sistemas econômicos não são só sistemas econômicos, eles são sistemas morais. Eles são sistemas de constituição de sujeitos morais. Quer dizer, não é simplesmente... eles conseguiram colocar de uma maneira tal como se fosse imoral se colocar contra essas políticas, né? E não é à toa que os critérios... Veja, os critérios são muito interessantes, eles são critérios morais. Quer dizer, primeiro, essas políticas são o quê? Elas são políticas de austeridade. Austeridade, ou seja, quem pode ser contra a austeridade? A não ser o esbanjador, a não ser aquele que despende a todo momento, aquele que desrespeita o trabalho, o árduo realmente feito, ou seja, aquele que antes de mais nada tem um pior de todos os imoralismos,
que é o imoralismo da ganância, o imoralismo, sabe, da incapacidade de fato, saber controlar, exatamente, de tomar o seu desejo pela realidade, entendeu? De ter uma espécie de onipotência do pensamento. Eu gostaria de ter assim, não sabe, mas ele não sabe fazer cálculo, ele não sabe calcular, ele não sabe ver que é completamente impossível. Ou seja, por trás desse discurso moral, quer dizer, você tem uma desqualificação muito interessante do discurso opositor, que é o discurso opositor, ele não é opositor, ele é infantil. Ele é literalmente infantil. Quer dizer, eu lembraria, por exemplo, Christine Lagarde, que é então a afinada ex-presidente do Fundo Monetário Internacional, quando a Grécia se volta contra a Troika, né? Então o Fundo Monetário manda um grupo de economistas à Grécia, e eles vão discutir então com o governo grego. Bem, e ela então, ao final, ela diz, não, não é possível esse infantilismo. Né? O que eu achava, foi algo absolutamente interessante, ou seja, você está percebendo? Eu não estou debatendo, porque do outro lado não tem ninguém racional. Entendeu? Eles são completamente infantis. Então, ou seja, essa dimensão fundamental do discurso, acho que produziu a capacidade de desmobilização. Quer dizer, e por trás desse processo, perceba, há uma internalização desse modelo de um ethos, né, que mesmo que eu perceba a minha insatisfação com ele, mesmo que eu perceba de uma certa forma que eu perceba que a minha vida ela não se realiza tal como eu gostaria que ela se realizasse. Quer dizer, há um elemento mais forte de adesão, que é, de toda forma, isso é racional. Né? De toda forma, não há contraponto, porque esse tipo de política é completamente racional. Né? Ele é feito por pessoas que têm a capacidade de dizer, bem, desculpa, a população pode estar pensando outra coisa, mas a população, ela pensa, cada um pensa em si mesmo, alguém precisa pensar de maneira racional, ela é irracional, ela vai por afeto, ela vai por uma mobilização de imagens, ela não sabe fazer cálculo. Ela não calcula, ela não percebe que ela é imediatista, ela não percebe que agora tem que fazer isso, porque daqui mais à frente vai tudo dar certo, o bolo agora tem que crescer, depois a gente... Né? Ou seja, nós conhecemos isso muito bem, mas é muito interessante que a gente entra num domínio profundamente retórico e a gente esquece um pouco de que essa dimensão ela é retórica e persuasiva. E onde está a sua persuasão? Então, de nada adianta expor nossa indignação enquanto você não souber como quebrar a força persuasiva do processo. Vou fazer um complemento só do caráter extremamente inquietante dessa aposta, né, de a única forma de política possível é a forma racional, né? Lembrando um pouco o projeto do Karl Otto Appel e o Habermas, na teoria da ação comunicativa, onde essa mesma aposta acontece, né? E há uma espécie de redução do humano ao humano capaz de dialogar racionalmente, do mesmo modo, né? Ou seja, uma aposta que ela, de algum modo, mantém e usa as mesmas armas, né, do que ela gostaria de romper, né, de se emancipar, né? Isso é muito importante, esse ponto, né? É como se a racionalidade tivesse sempre esse poder de anulação da ação. A racionalidade, enquanto ideologia, ela tem esse efeito, né, de suspensão da ação. Você coloca questões muito interessantes, porque falando assim, por exemplo, alguém que pegasse, se a gente está sendo gravado, alguém que pegasse só agora e fala, pô, mas esses caras estão fazendo uma profissão de fé irracional, é isso? A gente está fazendo a defesa do irracionalismo, né? Dizer, mas aí eu lembraria, o Bento Prado tinha uma bela frase, onde ele dizia, sempre ser o irracionalista de alguém. Né? Que é a maneira que se tem, da mesma maneira como sempre se é, porque ele, na verdade, ele usava uma frase do Breillet, o Breillet perdeu um pouco a paciência com certas acusações de moralismo, ele falava, não, mas sempre se é o imoralista de alguém. Né? Então, acho que o que está por trás disso? Qual é a crítica que nós fazemos? É uma defesa do irracionalismo? Não, é insistir. Essa ideia de razão é simplesmente o decalque do possível. Mas o decalque do que a situação atual define como possível.
certo? Ou seja, dentro de uma situação onde você tem jogos de força, você tem configurações de forças e, digamos assim, de modelos de reprodução social, essa situação define um atual e um possível. Certo? E esse possível da situação, que se chama racional, é o que se chama racional. Ou seja, de uma certa maneira, não é que só a política racional é possível. Quer dizer, a política possível se chama racional. A política que numa determinada situação atual como a nossa se coloca como a única possível é o que se chama hoje de racional. Ou seja, há uma limitação radical do espectro da razão àquilo que se coloca no interior de um contexto histórico-social definido como um possível. Essa acho que foi bom você ter lembrado esse problema da ação comunicativa, porque essa também sempre foi uma crítica a esse modelo de racionalidade baseado na ideia de ação comunicativa. A ação comunicativa tem uma dimensão pedagógica fundamental, que é as condições atuais, certo, de recognição, né, de capacidade que eu tenho, então, de operar uma recognição a respeito de enunciados, são elevadas à condição geral, a uma gramática natural de todas as possibilidades de interação. Né? Então, acho que dentro desse universo, há de se lembrar que há dimensões fundamentais da linguagem que são não comunicativas. Né? As dimensões expressivas que não são comunicativas, no sentido que elas não obedecem a um modelo de objetificação, de objetivação que é próprio da comunicação, que se pressupõe, bem, comunicar significa, entre outras coisas, conseguir se submeter ao que é da linguagem, ao processo de transmissão de informações, à clareza das informações, certo? A ausência de contradição no interior do que se coloca, ao reconhecimento, então, de que, bem, se nós nos comunicamos, então significa que nós partilhamos uma gramática comum. Nossos conflitos sociais podem ser resolvidos porque nós temos uma gramática comum. Certo? Há uma gramática não só do ponto de vista linguístico, mas uma gramática social de conflitos. Então, se nós não estamos conseguindo resolver nossos conflitos no interior dessa gramática, é porque, de uma certa maneira, você deve estar fora do processo absoluto, digamos assim, de interação social. Né? Só que eu lembraria, só para terminar, uma colocação muito boa do Rancière, do ponto de vista pedagógico, eu diria, onde ele fala, olha, a questão do conflito político não pode ser resolvida da seguinte forma, utilizando um exemplo primário, mas que tem sua função pedagógica. Por exemplo, uma situação na qual eu digo que eu gosto de branco, você diz que você gosta de preto, certo? E nós devemos nos tolerar, porque, afinal de contas, nós temos perspectivas distintas. Certo? Quer dizer, o problema do conflito social é muito mais complicado. É quando eu digo que eu gosto de branco, você diz que você também gosta de branco, e nós descobrimos rapidamente que nós não temos um acordo a respeito do que branco significa. Quer dizer, não é, quer dizer, eu defendo liberdade, você defende liberdade, mas rapidamente nós entendemos que nós não temos um acordo, talvez nem possamos ter um acordo sobre o que significa liberdade para nós dois. Porque nós partilhamos formas de vidas distintas. Né? Nossos julgamentos linguísticos são resultados de adesões a formas de vidas distintas. Né? Então, de fato, ou seja, nós não temos, talvez, sequer uma gramática social de conflitos partilhada. Ou talvez alguns setores dirão, mas nós estamos lutando contra a gramática. Nós não estamos lutando contra o fato no interior da normatividade atual, certo? Nós não estamos sendo também levados em conta. Nós estamos lutando contra a normatividade, nós lutamos contra a gramática. Ou seja, nós afirmamos que essa gramática ela impede uma série de experiências. Ela nos impossibilita de pensar uma série de experiências. E por não impossibilitar de pensar uma série de experiências definidas, há um bloqueio da nossa imaginação, da nossa capacidade de produção, de agir no sentido mais amplo do termo. Então, nesse ponto, acho que você coloca uma questão fundamental. Não sei, eu queria voltar um pouco à questão do Nelson. Ele lembrou de Piaget, e você falou que um pouco eles não usam muito Piaget, eu penso ao contrário. Eles usaram com muita astúcia, na verdade. Porque se você prestar atenção em Piaget, ele tem uma ideia de que o que falta para essa criança é se tornar um adulto. É sempre o que falta. Então, ele tem uma ideia de um padrão que você deve ser. O que seria esse sujeito racional, vamos dizer assim, adulto racional. Então, o que falta para essa criança para se tornar agora madura o suficiente? É sempre no déficit. Então, essa outra gramática talvez poderia ser lida assim, não. O que falta dessa gramática é para ela ter essa gramática que a gente comunica.
Entendeu? Eu acho que eles aprenderam muito bem o Piaget, na verdade. A mesma crítica que, por exemplo, o Merleau-Ponty fazia ao Piaget era essa, no sentido de que, em vez de tentar compreender a criança, essa outra gramática, ele só via a criança da gramática do adulto. Ele nunca entendia a criança. Entende? Eu acho que eles aprenderam muito bem. Entende? Acho que essa era só uma observação. Também eu queria retomar a pergunta da Daniela sobre se as práticas bem-sucedidas do neoliberalismo precisaram abafar ou levar em consideração essas categorias inadequadas do Mises, né? Eu acho que daria para a gente pensar essa questão retomando o que o Dardot e Laval trazem na Nova Razão do Mundo sobre a disputa interna do liberalismo, que você tem um liberalismo que é voltado para uma reforma, para uma intervenção, uma reforma do próprio mercado. A gente trouxe isso também na última apresentação sobre o marginalismo. Mesmo entre os 3 fundadores do marginalismo, você tem uma disputa em torno da intervenção ou não, como que você pensa a proteção social aos sujeitos na economia. E eu tenho a impressão que você estava se referindo à classificação, à prática psiquiátrica em torno dessas categorias econômicas, né? Se a gente pensar essa disputa em torno do liberalismo, a gente trouxe no texto, né, que a partir dos anos 80 o neoliberalismo ele se popularizou, não levando muito em consideração a teoria do Mises, porque foi um neoliberalismo, o que a gente assiste hoje, as políticas do Banco Mundial, elas não são propriamente misianas, porque o Mises, para ele, por exemplo, a relação com o Estado, a proteção social, ela teria que ser totalmente anulada, né? Porque o que vale é a concorrência. Para ela acontecer, ela precisa que o mercado funcione livremente e a concorrência funcione livremente. Nos anos 80, nos anos 90, o Banco Mundial, por exemplo, as políticas que estavam orientando o Banco Mundial iam no sentido oposto, da inclusão generalizada de todos no jogo econômico. Então, vamos incluir todo mundo por políticas de proteção mínima, garantir o mínimo para que todo mundo seja incluído. O que está no Mises não é isso. Ele não acha que o Estado tem que incluir minimamente esses inadequados, esses irracionais econômicos. Eles, na verdade, o que o Estado faz de melhor é proteger o mercado dessa irracionalidade aí. Então, assim, se é letra viva ou se é letra morta, eu acho que depende um pouco dessa disputa. Eu acho que atualmente a gente tem sim uma reatualização desses princípios, vamos dizer assim, mais brutais, que se aproximam quase de um spencerismo, da teoria mais darwinista social, assim por assim dizer, de vamos a luta dos fortes contra os fracos e é isso, não tem inclusão, não tem nada, né? E eu acho que aí eu pulo para a segunda pergunta, se essa conjuntura que a gente está vivendo, ela é misiana ou não, né? Eu acho que se você retomar, retomando de novo o nosso encontro passado, que a gente mencionou a casa de correção que os liberais defendiam em meados do século XIX na Inglaterra, o princípio ali era: precisamos provocar dor nas pessoas para que seja menos doloroso elas irem trabalhar. Então, assim, o princípio de satisfação e diminuição do desconforto ainda está operando, eu acho. Essas restrições, as leis de proteção ao trabalho, em relação à disputa capital-trabalho, eu acho que elas vão nesse sentido mesmo, de proporcionar o máximo de desconforto possível para que as pessoas se submetam a situações de menos desconforto que seria no trabalho. Eu não sei, William. Não, ok. Então a gente pode terminar por aqui. Eu queria só lembrar vocês do nosso calendário. Dia 10 de junho, às 10 horas, nós vamos ter, então, um encontro para a matriz psicológica da episteme neoliberal, coordenada, então, pelo professor Nelson da Silva Júnior, né?
Então, a gente conta com a presença de todos vocês nessas nossas próximas reuniões. É isso, muito obrigado.